não são os pensamentos que Deus tem para mim. Por isso eu tenho que mudar o meu foco. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Todo aquele medo, aquela tragédia mental que a gente tem muitas vezes, isso não é um caminho de Deus para a sua vida. Louvado seja o nosso Senhor. Ele não tem uma tragédia para a sua vida, mas Ele tem vida, Ele tem poder. Ele quer que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Aleluia, glória a Deus. E o último texto, eu quero ler com você Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Quando Jesus está falando sobre a oração, tá? E é importante nós nos perguntarmos aqui o que Jesus está falando, né? Olha o verso 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que no muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Gente, eu estava meditando aqui nesse texto, e eu estava pensando, eu creio que todos nós sabemos orar, amém? Você sabe orar? Faz assim com a cabeça se você... Isso, você sabe orar, né? Mas eu acho que nós temos um problema. E o problema é que nós não sabemos o que é oração. Olha só, nós sabemos orar, mas nós não sabemos o que é oração. Por isso os discípulos pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Por isso Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Mas aqui Jesus está falando de uma oração em que eu estou no quarto. Eu não lembro de muitos textos que falem que Jesus orava dentro de um quarto. Você lembra? Mas eu lembro de muitos textos que Jesus ia para o monte orar. Aí algumas pessoas não entendem o que a Bíblia está dizendo. E quantas pessoas eu já vi fazendo assim, caravanas para orar no monte. Gente, eu não estou falando que é errado orar no monte. Se um dia vocês quiserem, vocês me convidarem, eu vou junto com vocês, tranquilo. Não é errado, mas talvez o entendimento esteja errado. Porque Jesus não ia ao monte orar porque o monte o deixava mais perto de Deus. Jesus ia ao monte orar porque ele ficava a sós com Deus. Esse é o segredo, é o estar a sós com Deus. Assim começa uma verdadeira oração, quando eu estou a sós com Deus. E a gente precisa perguntar, o que é oração para Jesus?
o que é oração para Jesus. E nós vamos chegar facilmente à conclusão que a oração para Jesus é uma oração contemplativa. É um estar a sós com Deus durante um tempo indeterminado. E só devemos sair quando somos recompensados. Um tempo indeterminado. Você sabe orar? Quantos minutos você ora por dia? Lembra, eu já fiz essa pergunta para você. É 5 minutos por dia ainda? Você saiu recompensado dessa oração? Você conseguiu contemplar? Porque essa contemplação, ela vai além dos pensamentos, além das nossas palavras, né? Oração não é meramente a gente falar para Deus o que a gente espera que aconteça. Não é meramente assim falar para Deus, nos livra do mal, dos acidentes. Isso não é oração, gente. Você pode pedir isso para Deus. Não é errado pedir. Mas oração não é isso. Entendem onde eu quero chegar? Oração é principalmente ouvir a voz de Deus, sem intermediários, apenas você e Deus e a palavra. Jesus é o nosso novo e vivo caminho, e por Jesus podemos ir até o Pai. Oração é andar por esse novo e vivo caminho para estarmos na presença do Pai. Essa é a oração contemplativa, né? Eu não vou ler aqui, mas eu lembrei do apóstolo Paulo. Lá no 2 Coríntios 12, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está falando de uma experiência que ele teve. Ele diz que foi arrebatado, não sabe se é no corpo, se é fora do corpo, foi até o terceiro céu. Ele viu coisas que ele não pode nem dizer na linguagem humana, porque ele não conseguiria transmitir no humanês o que ele viu. Como que Paulo chegou lá? Sabe como foi, gente? Leia direitinho ali o texto. Paulo está narrando um momento de oração contemplativa. Ele fazia isso. Mas é bom que se diga o seguinte, ó, não é porque você quer começar a fazer oração contemplativa que você vai ter a mesma experiência do apóstolo Paulo. Provavelmente nenhum de nós vai chegar a tanto. Mas o que nós experimentarmos de Deus será tão maior do que já vimos na nossa vida, que nós nos sentiremos recompensados por Deus. E a maior recompensa, meus irmãos, sem dúvida, é a presença de Deus. Eu cheguei a uma conclusão assim minha, pessoal, eu já quis tantas coisas grandiosas na vida, hoje eu já não desejo mais. O lugar mais alto que um ser humano pode chegar na vida, sabe qual é? Na presença de Deus. É o lugar mais alto que você vai chegar. Essa é a recompensa. Você é presidente de um país, de uma empresa, um político, um empresário, né, tem uma casa muito jóia, uma família legal, é bom. Mas nada disso chega aos pés de você experimentar a doce e maravilhosa presença de Deus. Porque aí você entende que tudo na vida se resolve. Quando eu estou com Deus, eu não preciso de mais nada, Deus é o máximo.
da vida. E aí os meus problemas, os meus pensamentos, eu vou entendendo que tudo se resolve porque Deus, Ele é verdadeiro, Ele é real e Ele me ama. E Ele tem um propósito para a minha vida, apesar de eu ser tão mau, Ele tem coisas boas reservadas para mim. Isso não tem preço. Isso você não vai encontrar em nenhum outro lugar que não seja em Deus. Para finalizar, pode pôr o próximo ali. Esse aqui é o nosso resumo de hoje. Oração contemplativa é um lugar secreto, mas treinar os pensamentos, né? Mente, ó. Orar e meditar as Escrituras, mas silêncio, isso tudo é igual a ser recompensado pelo Deus que nos vê. A última coisa que eu quero falar para você é sobre o meditar. Meditar exige palavra e pensamento. Eu faço muito isso. E eu falo, quando eu medito eu falo, eu estou praticamente pregando para mim mesmo. Até que tem uma hora que eu falo alguma coisa ali e que eu vejo que aquilo é algo que Deus está me mostrando. E aí simplesmente eu silencio, eu calo, porque não há mais nada que precise ser falado. E eu fico só contemplando, sabendo que eu estou na presença de Deus. E isso, gente, é a melhor parte da vida. Amém?